Cuidar da casa ou trabalhar fora? Para muitas mulheres, ficar sob a proteção masculina não é sinônimo de submissão. Afinal, qual é o papel do homem na vida da mulher moderna? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todos os dias, Franciele lava, passa e varre a casa. Ela também cuida do filho e do marido, prepara o almoço e o jantar para a família. A rotina da Franciele remete a uma típica família brasileira do começo do século XX, mas com uma grande diferença. Naquela época, a maioria das mulheres não tinha outra opção senão ser dona de casa. No caso da Franciele, a escolha foi dela. Formada em comunicação, ela optou por não trabalhar fora. Escreve em um blog na própria casa. Sem uma renda mensal fixa, é o marido quem paga todas as contas. Ter essa opção hoje em dia não é para muitas, né? Então eu me considero privilegiada. Nas ruas, há quem conteste essa forma de viver. A mulher ela pode ser tanto a dona de casa, como também ter seu espaço na sociedade para trabalhar. Acho que a mulher tem que ser, sim, independente, tem que trabalhar, independente se o marido tem uma vida financeira legal ou não. Não tem como segurar a mulher dentro de casa, não. O papel da mulher na sociedade é uma discussão antiga. Até a Bíblia faz citações como esta do Novo Testamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como convém ao Senhor. A mulher tem que respeitar o marido, mas não também deitar para ele pisar, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer, eu acho que é: as mulheres gostam de estar na casa ou as mulheres se conformam em estar na casa e criam um discurso para justificar isso? Mas na casa do Paulo e da Franciele, a palavra submissão não existe. Ele é o provedor e também é o protetor da família. Veio naturalmente, assim, foi justamente assim, dessa combinação dos dois, e que a gente, por ter uma sintonia boa, acabou aceitando dessa forma. Não tem problema nenhum você cuidar do seu marido, você esperar ele em casa, bonita, você fazer um jantar para ele. Não tem problema nenhum se existe essa troca de carinho e se ele respeita a sua condição, etc. Vamos ver aqui o que dizem os filósofos. Luiz Felipe, mulher não trabalhar significa submissão ao marido? Não necessariamente. Não necessariamente. Não trabalhar fora de casa. Sim, né? sim, em casa claro, claro. Não trabalhar, muito. Não ter carreira profissional e tal. Exatamente. Eu acho que dentro de um contexto, se você olhar isso dentro de um contexto, é claro que a ideia está mesclada com a noção de submissão, porque a gente tem uma ideia de que quem paga a conta manda, quem não tem dinheiro é submisso. Então você pode ter essa suspeita. Tanto que a fala da moça entrevistada tenta marcar, primeiro ela é muito bonita, ela parece bastante feliz e ela é alguém que estudou comunicação, no caso, se não me engano, e optou por ficar em casa. Tem muitas mulheres que fazem isso, né? Fazem porque não querem o desgaste do mercado de trabalho, fazem porque querem viver a maternidade. Isso significa que o marido tem que estar numa situação econômico-financeira razoável, porque senão você cria um desgaste por falta de grana dentro de casa. Então, eu acho importante, assim como é importante no começo do século XXI, né? Você ter a opção das mulheres trabalharem quando querem, seguirem carreira profissional e fazendo o que quer. Eu também acho que é importante, se você tem mulheres que não querem fazer isso, que não façam, se elas têm condição para ficar em casa durante um tempo. Tem muitas mulheres que quando têm filhos se afastam um pouco do mercado, certo? Para poder tomar conta dos filhos, porque sabe que às vezes os filhos vão sentir falta delas e tal. A relação das mães, das mulheres com as crianças é uma relação pré-histórica, ela é ancestral. Então, assim, é uma questão que tem muito a ver com a própria história da espécie. Agora, eu acho, sem dúvida, no mundo contemporâneo, isso é uma coisa que tende a desaparecer. Não desaparecer totalmente, mas tende a ficar mais raro, porque as mulheres entram no mercado de trabalho, é muito difícil manter uma casa com uma renda só, certo? Tem sempre o risco de, como tem um chamado do mercado de trabalho, a mulher hoje está feliz, amanhã o filho cresce e ela fica com uma espécie de vazio dentro do cotidiano, e aí ela não fez carreira, ela não trabalhou, e aí ela se sente um pouco do lado de fora da sociedade, entendeu? Então eu acho que é possível, não acredito que é necessariamente submissão, mas acho que hoje é um comportamento que tende a ser não tão majoritário e que sim, depois de uma certa fase em que as crianças crescem, ela pode talvez vir sentir que está um pouco fora do mercado de trabalho, um pouco sem atividade, e a sociedade chama a mulher para trabalhar.
né, como valorização. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não estigmatizar, dizendo que ela está ali porque não tem opção. Não acredito. A entrevistada não parece estar ali porque não tem opção. Ela parece estar ali porque ela escolheu. Isso é uma escolha de muitas mulheres. Mas acho que no mundo contemporâneo é uma situação um pouco delicada. Olha, como a reportagem citou a Bíblia, o Rafael Teixeira aqui também está citando a Bíblia, a mulher, pela sua virtuosidade. A Bíblia também fala da mulher virtuosa em Provérbios 31. Essa é uma mulher ativa e empreendedora.